Fala galera que curte o Emergency Talks, Calil Feitosa, um médico emergencista. E hoje eu tô recebendo uma pessoa especial, faz de tempo que eu queria ter essa conversa com ela aqui. Estamos recebendo aqui Heloísa Bonestengel. Acertei Muito quase! bem. Heloísa, médica emergencista de São Paulo, tá aqui na Terra do Sol para a Assembleia da Abramed. Ela é hoje que é a diretora da Abramed. Heloísa, um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Não sei se você sabe, eu não lhe falei, mas você é a primeira entrevistada desse estúdio novo da Emergency. Opa! E é um prazer ter aqui. Não sei. Para mim é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra representar a medicina de emergência através da associação e a gente poder difundir um pouco sobre o que é especialidade, sobre as possibilidades, porque muita gente não sabe. Verdade. Heloísa, assim, para começar nosso papo, assim, fica bem à vontade mesmo. Se quiser dizer que a água tá quente ou qualquer coisa, fica bem à vontade aqui, a gente não tem frescura. Heloísa, conta um pouquinho pro pessoal como foi sua caminhada até a medicina e até chegar na medicina de emergência. Olha, essa é uma pergunta bem curiosa. Inclusive, eu acabei de escrever um capítulo de um livro, vai lançar um livro por uma editora, que são Mulheres na Medicina. Nossa. E eu fiquei me perguntando, lembra do primeiro dia da faculdade, todos os professores te perguntam, por que você está fazendo medicina, né? E eu não sei desde quando que eu quis ser médica. Eu não tenho referências, ninguém na minha família é médico. Ninguém na minha família teve maiores problemas de saúde para, assim, frequentar serviços de saúde. Eu me lembro de querer ser médica. Rapaz, engraçado, eu também não me lembro, sabe, Heloísa? Quando foi que virou essa chave? Pô, fazer Não medicina. sei de onde veio isso. Eu não sei de onde veio. Então eu brinco que eu não escolhi a medicina, que a medicina me escolheu. E eu acho que isso é interessante, que é um paradigma da vida, que eu não tinha o porquê naquela hora, naquele momento. Eu tinha uma convicção de que era o que eu queria. Em algum tempo eu quis mudar para farmácia, quis mudar para alguma outra coisa, mas foi uma coisa muito curta, muito transitória. E eu tinha vontade de ser médica. Apesar de tudo, de ser difícil, de ser um vestibular, de você ter que se dedicar em tempo integral. Aham. Eu acho que os porquês eles vieram depois. Os porquês eles vieram depois. Posso contar uma história rapidinho? Claro, aqui no tempo que você quiser. Só. Tem negócio Uma não. vez que eu estava de plantão e avisaram que tinha um paciente, a gente cobria enfermaria, avisaram que tinha um paciente que ele estava muito agitado. E eu também trabalhava na enfermaria, eu falei, que paciente que é? Ah, fulano de tal. Eu falei assim, puxa, ele não estava de manhã aí, deve ter sido internação recente. Eu subi, um cara jovem, grande, um armário, se pendurando na janela, pálido, suando, aquele com fome de ar, né? Falei, gente, esse cara, ele não tá surtando, ele não tá agitado, ele tá hipoxêmico. Desci com ele pra sala de emergência e a gente se preparando pra entubar. E eu me paramentei daquilo que a gente fazia naquela época, né? Só touca, nem óculos, não usava. Eu segurei a cabeça dele e falei assim, calma, vai ficar tudo bem. A gente entubou e por fim era uma pneumonia que evoluiu com SARA, ficou um tempo na UTI. Depois, quando ele teve alta para enfermaria, ele pisou na enfermaria, a fisioterapeuta falou assim, vamos dar uma volta pelo corredor, vamos já começar a fazer uma reabilitação, porque ele tinha perdido cerca de 20 quilos. Ele era segurança, trabalhava na segurança e tudo mais. E aí, ele me viu do outro lado do corredor e eu vi, reconheci, sorri para ele, porque eu sabia quem era e que estava se recuperando. Ele olhou para mim estarrecido e falou assim, você é o meu anjo. É a última lembrança que ele tinha antes de ser entubado. E ele falou que enquanto ele estava sedado e não estava entendendo o que estava acontecendo com ele na UTI, naqueles níveis de superficialidade ou não de sedação, que ele não entendia, que apareceu um anjo de olhos verdes na frente dele e falava, calma, vai ficar tudo bem. Massa. Então, assim, a medicina ela me fez ser o anjo na vida de alguém. Cara, você tocou num ponto massa, que essa caminhada para medicina e para emergência, eu me pergunto muito isso, sabe, Lu? E eu também, assim como você, não reconheço o ponto da minha história que eu decidi fazer medicina. Mas depois eu entendi que, assim, eu fiz medicina porque eu gosto de ajudar as pessoas. Hoje eu Isso, é um ato senso, ajudar as pessoas. As pessoas podem ser ajudadas de várias maneiras. Mas então, por assim, quê, hoje, né? e na emergência, talvez na emergência seja o momento que a gente seja mais altruísta, assim. Porque nossos pacientes, de via de regra, não vão levar um presentinho pra gente ali
um uísque no final do ano, né? Exato. Não é o médico dele, né? A gente tá ali num momento de decisão transitório na vida dele. Então, se pegar o tempo todo que ele passa no hospital, o menor tempo é na emergência, né? Passa o tempo na UTI, né? Enfermaria e por aí vai. Então, isso me fez lembrar muito. E emergência, como é que surgiu na tua vida a medicina de emergência? Olha só, na faculdade eu decidi que eu queria fazer clínica médica. Enquanto eu estava me formando, enquanto eu estava na faculdade, não existia residência de medicina de emergência, tá? Nem eu também, nem quando eu tava também. E eu fiz clínica médica, eu até enveredei por uma outra especialidade, mas eu não conseguia deixar de fazer emergência. Eu não conseguia. E eu não consegui fazer aquela transição de ir para o consultório. Entendi. Até o momento que eu entendi que eu não gostava de consultório. Entendi. Que eu gostava da dinâmica de hospital, tem um AVC, vamos para tomo. Será que tem uma pneumonia? Vamos fazer um raio-x agora. Tem TVP? Vamos fazer um Doppler. A agilidade da tomar decisão, né? Exatamente. Então, assim, então teve uma escolha consciente que depois... Porque tem uma coisa também, Calil, ninguém conta algumas coisas pra gente na faculdade ou quando a gente tá num ambiente universitário, certo? Ninguém conta o que é o dia a dia de verdade. É importante, ó. Você que é recém-formado aí, que tá terminando a faculdade, escuta o que a doutora Heloísa vai falar. Isso é Ninguém muito conta importante. não qual é o que é o dia a dia, Olha, viu? Eu sempre costumo citar, porque eu lembro de uma amiga minha que passou por isso. Ela na faculdade, quando passou pela reumato e estudou lúpus, ela enlouqueceu. Ela falou assim, qual a especialidade que eu tenho que fazer para tratar de lúpus? Eu quero tratar lúpus, eu quero conhecer dessa doença. Ela fez um doutorado sobre lúpus, foi para o exterior estudar autoanticorpos, enfim. Agora, qual que é o dia a dia da vida do reumatologista? É artrose e fibromialgia. Certo? Quando você está no ambiente universitário, como que são os ambulatórios? Um dia você tem um ambulatório de lúpus, tem outro dia do ambulatório de vasculite, tem um ambulatório das soronegativas. Então você tem uma diversidade, porque um centro universitário te traz isso, que é importante para o seu aprendizado. Agora, se o cara não tiver paciência, porque precisa ter muita paciência para tratar um paciente com osteoartrose, que tem dores crônicas, que nada melhora, e fibromialgia, que é uma doença extremamente complexa, como que vai ser a vida dele? Ele vai se frustrar. Entende? Então, eu acho... Por isso que o seu trabalho é muito importante, Calil. Porque as pessoas precisam conhecer a especialidade com quem está vivendo nela, no dia a dia. Para saber o que é de verdade. Interessante que você fala, porque assim, eu costumo dizer que a frustração ela é oriunda da diferença entre a expectativa e a realidade. Exato. Né? E a gente vê, e assim, eu tenho muitos amigos em outras especialidades, cardio, neuro, reumato. E às vezes o cara, eu já vi vários colegas que enveredaram pela cardio porque adoram o infarto, por exemplo. Adoram o paciente grave, o infarto, choque cardíaco. Só que quem cuida do infarto é a gente. E assim, o dia a dia do cardiologista é tratar hipertensão, é fazer check-up. E beleza, se sua expectativa for essa, você vai ser super bem sucedido e realizado. Eu tenho um amigo meu que adora fazer ambulatório. Ele adora, ele faz consulta de 1h30, conversa com o paciente, examina do pH. E ele ama isso aí. Ele é super realizado. Então, assim, às vezes é muito importante a gente deixar claro para o cara que está saindo da faculdade o que é que vai ser o dia a dia da profissão. E até na emergência mesmo. Eu falo para os residentes que, assim, na emergência também tem rotina. Porque o emergencista... Rotina não é sinal de ser enfadonho. Pronto, exato. Agora, porque às vezes o emergencista, ele acha legal, assim, os residentes, né, quando entra na emergência, eu costumo dizer, tá até no Abramed 2018, deu uma palestra sobre mindset do emergencista, e eu fiz uma analogia que, assim, você entra na emergência querendo ser super-herói. Você acha massa. Salvar uma vida, que é ponto alto, né, ser super-herói. Você entra querendo ser o Homem de Ferro. O enfermeiro é rico, é famoso, todo mundo sabe quem ele é, ele tem um monte de brinquedinho, tem superpoder. Mas aí às vezes você entra com essa expectativa e você acaba sendo ali o cara meio que das sombras ali, né? Você não vai ter fama, o paciente não vai lembrar de você se você fizer... Quando o paciente lembra, na verdade a família do paciente lembra de você, não é uma coisa boa. Ele lembra de você porque você deu uma notícia muito ruim. Sabe? Então, é um momento duro, você faz parte de momentos duros.
Daí eu costumo dizer, ó, se você tá fazendo emergência, principalmente no SUS ali, em algum momento você não chorar, você tá fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Exato. Então, na verdade, é a emergência que te puxou, hein, Luiz? Então, e aí, quando eu tive esse entendimento sobre mim, então eu acho que tem uma questão de você se perceber o que te faz feliz ou não. E eu vou te falar que tinha uma hora assim que eu tava indo pro consultório, eu olhava todas as esquinas e falava assim, se eu fizer o retorno aqui, eu vou para casa de tal jeito. E na esquina seguinte, a mesma coisa. Comecei a ter enxaqueca 3 ou 4 vezes por semana. Entendi. Então, assim, é você perceber que tem alguma coisa errada com você. E você se questionar e se autoavaliar. Então, quando eu entendi que eu não gostava de consultório, e a especialidade que eu fazia dependia de consultório, entendi que eu gostava do paciente crítico. Eu também fazia plantão de UTI, mas o que eu gostava era do plantão da emergência. Então, assim, Quadro diferente. eu vou te falar, eu tenho 24 anos de formada, eu vou te falar que hoje eu sei o porquê que eu gosto de medicina de emergência. O que me atrai na medicina de emergência que não tem nas outras especialidades. E são duas coisas. Primeiro que cada especialidade tem o seu produto, certo? Como se a gente fosse uma fábrica de produtos essenciais. Cada um tem o seu produto. Cada setor do hospital tem o seu produto. E na medicina de emergência, o nosso produto é a tomada de decisão. E na área crítica é a rapidez na tomada de decisão. Então, essa questão de, assim, de você ver um paciente crítico que às vezes não tem muito dado de história e começa a abrir um monte de fluxograma na sua cabeça e fala, não é por aqui, não é por aqui, não é por ali, eu posso ir por ali, vou para cá, aí eu faço um POCUS para ver de que lado que vai. Então, essa rapidez de tomar decisão... Um pouco de informação. Exatamente. Que está linkado ao segundo motivo, que é ninguém pega o paciente cru do jeito que a gente pega o paciente do zero. Vamos supor que eu esteja na UTI, que o médico do pronto-socorro não fez nada certo, não tenha feito nada certo, não fez um bom raciocínio clínico, não fez um bom diagnóstico. Eu, no mínimo, tenho. O paciente chegou assim, fizeram aquilo, aconteceu aquilo outro. Eu, no mínimo, tenho um hemograma, eu, no mínimo, tenho um raio-x. Então, eu nunca parto do zero. Isso pode até gerar um viés do raciocínio, mas quem tem que montar isso do zero é o emergencista. Então, a maneira como a gente desenvolve o raciocínio clínico em cima do paciente, e muitas vezes com poucos ou nenhum dado, baseado naquilo que a gente está avaliando, que a gente consegue, e isso vai depender da nossa perspicácia e de como a gente aplica o nosso conhecimento técnico, e a rapidez na tomada de decisões. Então, isso é o que me fascina na medicina de emergência. Massa ouvir isso de você, sabe, Luiz? Você que é um pouquinho mais de caminhada do que eu, de vivência, pouca coisa, mas eu costumo dizer que eu adoro conversar com pessoas que já viveram um pouquinho mais do que eu. Porque o que acontece? Você se enxerga dentro da sua caminhada, você falando, eu estava refletindo sobre algumas coisas que eu tenho vivido nos últimos anos, né? Você enxerga que as coisas que acontecem na sua caminhada aconteceram na caminhada de outras pessoas e elas conseguiram passar por isso e ser bem-sucedidas, enfim. E deixa eu te perguntar, você tocou num ponto que quando decidiu sair do consultório, eu vou usar um termo aqui, quando você saiu do armário e assumiu a medicina de emergência. Certo. Né? Eu imagino que muita gente deva ter lhe criticado. Não sei, Sim, como foi isso aí? Como foi para você? Porque isso tem... Eu vou te falar que tem uns 15 anos que isso aconteceu, e eu nem vou citar a especialidade, porque também não vem ao caso, isso é mais emblemático, certo? Mas às vezes as pessoas falam assim, mas você não era tal coisa? Exato. Mas tem o porém que eu nunca deixei de trabalhar na emergência. Inclusive, eu não conseguia me desenvolver no consultório porque eu não conseguia me dedicar exclusivamente. Eu não queria me dedicar exclusivamente. Eu não Essa queria barreira, deixar né? a emergência, tá? E eu vou te dar um outro detalhe. Veja, há 24 anos atrás, que foi quando eu me formei, a medicina de emergência tinha uma residência de medicina de emergência. Ninguém sabia o que era medicina de emergência, porque na época também não tinha Google. Verdade. Então, assim, você tinha o conhecimento que era distribuído por manuais, em congressos, você não tinha um acesso à informação como a gente tem.
E por muito tempo, eu acho que isso hoje ainda acontece, mas cada vez menos, graças a Deus, porque as pessoas estão tomando conhecimento, a especialidade foi finalmente reconhecida, mas assim, isso é recém, isso tem 5, 7 anos. As pessoas acreditam que quem trabalha no pronto-socorro, que aquilo é uma fase da vida dela. E vou te falar que isso traz muitos problemas. Eu me lembro de uma época eu falar assim, gente, mas o que eu faço bem? Ai, eu entubo e atendo parada. Bem, entende? Gente, não é todo mundo que entuba bem, que claro. parada. Mas, assim, as pessoas viam com dificuldade alguém que fazia plantão, vou colocar entre aspas, porque a carreira da emergência isso não é só plantão, por escolha, uma escolha genuína. E não por falta do que ele não sabe mais. Sim. Ele não sabe fazer mais nada, então ele dá plantão. Ou então porque você tá querendo dar uma grana ali, pagar. Que loser. A gente tá numa grana, vou pagar. Também peguei, às vezes assim, onde... Na época que eu me formei, ou assim, na época dos meus professores, a medicina ainda dava um bom dinheiro. E eu peguei uma fase onde o nosso poder aquisitivo enquanto médicos, ele vem diminuindo, Sim, certo? sim. Agora, a gente não pode também dizer que a gente ganha mal, isso é uma baita injustiça, baita injustiça. Mas eu peguei uma fase de declínio onde médicos antigos, quando os filhos entraram na faculdade, precisaram voltar a plantões para complementar a renda e conseguir pagar a faculdade. E eu via as pessoas fazendo aquilo... Um sacrifício gigante. Um sacrifício gigante, com sofrimento, né? Parece assim, que está contando quantos plantões faltam para o filho se formar. Ai, faltam 4 anos ainda para ele se formar. Então, nem sempre foi fácil, né? Então, acho que quem pega agora, essa fase que a gente está vivendo na medicina de emergência, consegue nadar de braçada. Isso é muito bom. Isso é muito bom, não só pela experiência que eles vão ter de vida, mas até onde eles vão poder alcançar com isso. E eu perguntei isso porque eu lembro quando foi a única prova de residência que eu fiz, foi medicina de emergência, mas eu ia fazer psiquiatria, estava decidido fazer psiquiatria. Meu estágio eletivo no internato foi em psiquiatria, meu TCC foi em psiquiatria. E quando eu disse na própria turma, que eu não, cara, vou fazer medicina de emergência. Tu é doido, Galinho? Nem existe essa especialidade, de fato, nem existia na época. E foi assim, um preconceito gigante. Muita gente falou assim, cara, você tá doido, cara, você tem um futuro, você é um dos melhores alunos da turma. O que você vai fazer isso com sua vida? E achei massa demais, assim. Essa mudança eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz, eu adoro o que eu faço. Adoro dar plantão, adoro assistência, adoro o ensino, acho que é o que mais me fascina. Mas acho que isso leva a uma questão disso que eu comentei contigo de autoconhecimento, sabe? Sim. De nem sempre aquilo que aquilo te faz bem, o que você se identifica, que vai ser assim para sempre. E tá tudo bem com isso. Como tem muita gente, principalmente fora da medicina, que faz muita transição de carreira. Então, eu tenho amiga que era publicitária, que hoje é especialista em café. E ok. E tá super feliz. Como também foi feliz sendo publicitária por muito tempo e em algum momento já não mais. E aí nisso aconteceu a transição de carreira. Eu tenho um grande amigo que era médico e hoje ele trabalha com inteligência de dados. E migrou e tá super satisfeito, super feliz. Agora eu queria pegar um gancho, uma coisa que tu falaste sobre viver de plantão. Não vou fazer essa pergunta, viver de plantão é legal não, porque isso eu já falei tanto sobre isso. Enfim, mas eu queria puxar um gancho que você é uma pessoa que trabalha que faz tanto assistência quanto faz gestão. Eu trabalho na tríplice fronteira, né? Eu faço assistência, gestão e ensino. Agora, eu vou fazer uma mais pergunta coisas, difícil para você. Diga. Difícil, porque para mim é difícil responder. Já foi difícil um tempo. O que é que te faz mais feliz? Assistência, gestão e ensino? Isso eu vou te falar. Se você me perguntasse em cada ano, a resposta seria diferente. É o mesmo raciocínio. Então, eu comecei na gestão muito cedo. O meu primeiro cargo de gestora tem uns 22 anos, tá? Que era aquela coisa de sair o coordenador da área, tentaram chamar outra pessoa, não conseguiram, tentaram contratar alguém, não conseguiram, não tentou, vai tu mesmo. Há vários dias aí, né, na emergência, vai tu mesmo. Mas depois eu entrei efetivamente para a gestão em 2009. Acabei a maior parte do tempo fazendo sempre gestão associado à assistência.
nem sempre no mesmo local. Então, coordenava um serviço e dava plantão em outro, tá? E depois entrou o ensino. Até mesmo porque na gestão, aí você está em algum hospital onde tenha programa de residência, faz preceptoria, gosta disso. Então, hoje, o que me faz mais feliz é poder fazer tudo. Hoje é poder fazer tudo. Hoje é poder fazer tudo. Porque hoje eu, inclusive, estou fazendo alguma coisa que parece que não tem nada a ver com medicina. Eu trabalho com marketing também. Eu tive essa oportunidade. Então, uma época a assistência me realizou muito, depois fazer a gestão me realizou muito, depois entrou o ensino e acabei fazendo um mix de tudo. Agora, nem sempre dá. Às vezes a gente tem que virar a chave. Para você conseguir deslanchar em alguma delas, isso é muito difícil. O gestor virar a chave. Eu passei por isso. Porque assim, se você vê um paciente que não está sendo bem conduzido, a coisa mais fácil para você é ir lá e deixa que eu resolvo. Mas também entra o ensino, do gestor ir lá e orientar. Óbvio que numa situação crítica que não vai dar tempo, que você tenha que intervir, tem alguém que não tem nada a ver com isso, que se chama paciente. Sim. Mas o gestor, ele precisa virar a chave. E eu até estava comentando hoje sobre isso, que é quantas pessoas, vamos pegar uma intubação, quantas pessoas eu salvei porque eu intubei bem e quantas pessoas foram salvas porque eu ensinei outras pessoas a intubarem bem. Cara, isso é irado. Então, da gestão, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente tinha o protocolo do ILAS Sepsi 2.0, tiveram várias campanhas nos hospitais e eu trabalhava num hospital que era gerido por uma OS. Essa OS gerenciava vários hospitais de São Paulo e fizeram uma campanha ILAS contra a sepsi e o meu hospital entrou. Então a gente começou a conversar com a equipe sobre o que era sepsi, fazer protocolo, gerenciar o protocolo. E aí, quando você vê a mortalidade caindo de 80% para 40%, e teve uma situação em que uma amiga da minha família estava em outro estado e minha irmã, nossa, ela está internada, a fulaninha falou que é um choque séptico. Qual a chance dela viver? Eu falei, 20%, mas se fosse no meu hospital seria 60%. Então, quando você vê que a gestão... O que é ser um gestor? O que é liderar? Acho que tem muitas definições, mas a que eu mais gosto é você conseguir resultado através dos outros. Então, a chave que o gestor tem que virar eu não vou atuar diretamente, mas várias outras pessoas vão salvar os pacientes porque eu estou coordenando elas. E eu tenho que me afastar para ter um olhar estratégico. Mas essa chave, ela tem um momento certo também de virar. Tem um livro do Rancharan, que é o Pipeline da Liderança, que ele coloca alguns patamares, né? Então, ele coloca um pipeline, como diz o próprio título, e o primeiro patamar seria você ser líder de si mesmo. O segundo seria líder de pessoas. O terceiro, líder de líderes, e o último, líder de negócios. Em cada um desses patamares vão ser requeridas habilidades diferentes, capacidades diferentes, atitudes diferentes. E você não faz algo estanque de uma para outra. Tem gente que vai ficar no líder de si mesmo por muito tempo. Todo emergencista precisa saber sobre liderança. Isso não significa que ele sempre vai ter um cargo. Liderar não é ter um cargo. Porque a partir do momento que ele fala para um colega, olha, isso aqui é um protocolo dor torácica, vamos abrir o protocolo, vamos fazer o eletro direitinho, vamos colher as enzimas, e um paciente é salvo, isso é liderar. Então, cada vez que ele influencia as pessoas, o emergencista ele tem que liderar e organizar o quê? Ele tem que organizar o plantão dele, ele tem que organizar a interação dele com a equipe multi. Então, todo emergencista precisa saber sobre liderança. É como eu costumo dizer, né? A única certeza no seu plantão na emergência é que vai entrar alguém. Sim, que outros virão. Vai entrar alguém, então você tem que sair alguém e vai entrar alguém. Agora sim, fazendo um contraponto ao que tu falaste, ao que tu disseste agora, que todo emergencista precisa ser líder. A gente tem visto um crescente ocupação de espaço de emergencistas em cargos de gestão, não só da emergência, mas gestão, certo, diretor médico e tudo.
você acha que as habilidades desenvolvidas no ambiente da emergência favorecem o crescimento enquanto gestor? Certamente. A diversidade. Porque você tem uma característica na liderança na emergência que você é submetido a altas pressões. Você precisa ter a rapidez de raciocínio, tomada de decisão. Então, isso te capacita muito. E o gestor precisa saber que se eu sou gestor de uma sala vermelha, eu sou gestor do departamento de ortopedia, eu sou gestor da enfermaria, eu consigo me desenvolver e gerenciar qualquer coisa. E a gente aprende a lidar com muitas variáveis, porque, né? Assim, o que me capacita para ser gestor não é ser um especialista na área. Isso é uma outra linha de desenvolvimento, do desenvolvimento técnico. Eu estava comentando com os residentes um dia desses sobre isso, né? Eu falo, não queira ser o gestor do departamento de emergência só porque você é emergencista. Não é só pelo título que você vai ser gestor, mas pelas habilidades que você tem desenvolvido que vão te auxiliar no crescimento enquanto líder, né? Isso é um caminho, isso é uma trilha, entendeu? Mas você trabalha hoje saúde suplementares, o SUS também? SUS também. SUS tá? também. Então, o que acontece? Eu trabalho por uma empresa que faz gestão de grupos médicos. Essa empresa está em mais de 30 hospitais. Pode falar o nome, se quiser. Tá bom, eu trabalho para o IMED Group. E eu sou muito grata porque eu tenho tudo isso que eu falei de vocês de fazem fazer essas trabalho transições muito legal. de carreira. Eu consigo fazer tudo dentro da mesma empresa. Então, e eu sou intraempreendedora. Eu consigo desenvolver projetos e ter novas ideias dentro da empresa. Não preciso sair e abrir uma empresa, o que também está tudo certo. Sim, ok. Então, eu rodo entre os projetos, eu não fico fixa num projeto. Então, atualmente, o projeto que eu estou como assistente da gestão, porque eu sou, no momento da gestão, eu sou líder de líderes. Então, eu atuo como suporte para a equipe de liderança local, não só do aspecto de gestão, mas do aspecto de educação. Certo. Então, um projeto que eu estou atualmente, na questão de gestão e de ensino local, é o Santa Marcelina de Itaquera, que é SUS. Antes dele eu estava na Beneficência Portuguesa, antes dele eu estava no Metropolitano, então os dois também são hospitais privados. Antes dele eu estava no Hospital de Campanha do Ibirapuera, antes dele no São Camilo Ipiranga, antes dele no Santa Helena. Já fui coordenadora do MBOE-Mirim, que eu acho que é a emergência mais hardcore de São... É a mais hardcore que eu já vi na vida. Então, eu transito entre as duas áreas. Até porque, puxando um pouco o gancho, quando você é um bom assistente, vamos dizer que você impacta a vida de 100 pessoas no mês, vamos dizer, talvez 200 pessoas. Quando você coordena um serviço de emergência, você impacta a vida aí de 5 mil pessoas, se você tiver um serviço, né? Quando você lidera líderes, essa escala amplia muito. A gente teve projeto que atendia 25 mil pacientes por mês. Isso é por massa. Mês. Então, se você consegue fazer um bom trabalho e ajudar aquelas pessoas, né, você entra em escala naquilo que você faz, na sua potencialidade. E o ensino está muito nisso também, né? Pô, tem uma frase que eu falo em todo curso que a gente vai fazer, uma frase que eu falo ao final do curso, que é: pelo simples fato da gente estar aqui, batendo esse papo, e alguém vai estar ouvindo algum dia, aí fica salvo, né? Alguma família vai sorrir ao invés de chorar. Que não vai ser diretamente impactada pela nossa ação, vamos dizer assim, né? É impactada indiretamente. Eu acho que essa escala é o que nos move aqui. É o que me move de verdade, sem hipocrisia, sem demagogia nenhuma. O que me move é isso, é conseguir impactar porque pessoas. Isso traz também o peso da responsabilidade disso. Se eu não fizer um bom trabalho, também milhares de pessoas... O peso é gigantesco. Não vão ter uma boa assistência, não é? O peso, eu imagino, o peso de liderar líderes em vários projetos de emergência, uma decisão errada, um fluxo implantado de maneira equivocada, talvez, isso tem a consequência também na vida de muitas pessoas, né? Exato. E deixa eu te perguntar, Elo, você que consegue você vive num mercado onde tem muitos médicos, né? O Sudeste hoje é a maior concentração de médicos do país. Exato. E como você enxerga o futuro breve da medicina de emergência nesse mercado? Como é que tá lá? Conta aí um pouquinho pra galera. Olha, mais do que enxergar, eu quero construir.
Porque as situações só vão mudar se a gente arregaçar as mangas e batalhar pela medicina de emergência. Trabalhar, né? Ela chegou até aqui porque pessoas se sacrificaram muito. E a gente tem que honrar. Verdade. Essas Verdade. pessoas fizeram, Verdade. levando adiante. De que maneira? Mantendo os nossos valores. Então, a Abramed tem valores de respeito, de ética, de transparência, de fomentar a ampliação da medicina de emergência, principalmente levando para educação e produção científica. Então, a gente tem que... Esses valores têm que ser o nosso estandarte. A gente tem que se manter fiéis a eles. A gente tem que batalhar pelo reconhecimento da carreira. Sim. E isso a gente vai fazer de maneira corporativa. A gente vai fazer através da associação. Então, como que eu posso fazer para ajudar a medicina de emergência? Isso sem falsa modéstia, porque esse também foi o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. É se vinculando à associação. Você falar, eu acho que deveria ser assim, que deveria ser assado. Você, lá no seu hospital, você pode ter 10 pessoas. Né? No seu grupinho de WhatsApp, dos amigos, isso não vai ter força. A gente precisa se associar, tomar decisões em conjunto, pensar junto sobre o futuro da medicina de emergência, mas eu vejo com bons olhos, eu vejo como a gente estava comentando antes de começar o podcast, vocês tiveram um concurso aqui no Ceará que conseguiram aprovar vários emergencistas, então existe também, já começa um reconhecimento, porém a gente vai demorar décadas para que as emergências sejam feitas só por emergencistas. A gente precisa manter a convivência e acolher os não especialistas, como todas as outras áreas também o fazem. Não uma guerra de eu sou melhor que você. Tudo bem, eu sou melhor que você porque eu sou especialista, mas eu vou te ajudar. Sim. Caso grave, deixa comigo. Aquele que é simples, que você no seu conhecimento consegue resolver, fica contigo e se precisar eu te ajudo. E eu tô aqui, né? Entendeu? O meu trabalho enquanto especialista é possibilitado porque você está vendo paciente de baixa complexidade. Então, eu quero trabalhar por isso, por essa convivência harmônica dentro da sala de emergência, ao lado do reconhecimento da especialidade. Pô, muito bom ver, assim, a primeira vez que a gente conversa pessoalmente, né, Lu? Assim, de forma demorada. Né? Isso. No congresso. E você fala da emergência e eu vejo um brilho nos seus olhos. Eu vejo energia para tocar isso para frente. Isso, eu tô muito feliz com isso. Feliz mesmo. Eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que faz o nosso olho brilhar e queimar o coração. E Lu, se quiser deixar, assim, mais de 40 minutos a gente conversa, né? Já deixar um recado pra galera. A galera jovem, acabou de formar, que tá indecisa em qual especialidade. E seja qualquer especialidade que vá fazer. Né? Seja o que é que ele for fazer dentro da medicina. Qual o conselho de você com 24 anos de formada, qual conselho você daria para quem está formando hoje? Conheça a especialidade que você está pensando em seguir. Como a gente comentou no início, conheça com alguém que esteja vinculado ao dia a dia, que essa pessoa te conte o que é de verdade. Entenda que não existe filé mignon sem osso duro de roer. A gente não vai ter sempre coisas boas. A gente não tem só coisas boas na medicina de emergência. Eu amo tudo que a gente faz, mas nem sempre tudo é fácil. Tem horas que a gente fala, não quero fazer isso. Existe, e tá tudo bem. Só que ao lado disso tem aquilo que você faz e que te recompensa. E ouça o seu coração. As pessoas vão falar contra, vão falar que o emergencista só vive de plantão, ainda por muito tempo. Entendeu? Mas você tem que ouvir isso. Ok também, se você escolher viver de plantão, né? Assim, eu faço plantão ainda porque eu gosto. Porque eu gosto. Entendeu? Porque eu tenho prazer. Eu já convivo com isso, está vinculado à minha vida. Então, eu sei que eu entrei no plantão, eu até brinco, assim, a hora que eu passo pela catraca do hospital, assim, os meus problemas, aquilo que está me afligindo, tem que ficar para trás, porque o paciente não tem nada a ver com isso. Eu sei que eu vou precisar me articular com pessoas que nem sempre são fáceis, nem sempre é gostosinho trabalhar com pessoas diferentes. Algumas você tem afinidade, outras não, mas eu não estou lá para fazer amizade. Eu também posso fazer amizade, mas eu estou lá para conseguir me comunicar e conseguir fazer com que a engrenagem da emergência gire de maneira adequada em prol do paciente. Porque tudo que a gente faz tem que ser com foco no paciente. Tá?
E se autoconheça, entenda os seus momentos, entenda as suas fases. Se você almeja alguma coisa, por exemplo, como gestão, algo que está longe de você, você trilha um caminho em prol disso. Mas, Elo, a galera quer te achar nas redes sociais aí, como é que acha? Tá certo. Manda um recado aí. Meu sobrenome vai estar no podcast, certo? Vai estar na Pode me achar descrição no aqui, LinkedIn, pode me achar no Instagram. A gente vai deixar o arroba da Heloísa. De emergência eu tenho postado pouco no Instagram, mas até mesmo para ver que a vida do emergencista não é só sala de emergência. Também tem muito vinho, tem montanha e coisa boa por aí. Elo, eu queria te agradecer. Vou deixar uma camiseta aqui pra você. Opa! Do Emergency Talks. Joia! Talks Plus. Dizer assim, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado meu convite. Opa, eu que Foi agradeço. muito bom, muito bom. Eu que agradeço e já está aceito para as próximas vindas. Não, beleza. Galera, até a próxima. Vamos nós.